a festa de pães asmos, e no dia seguinte nós temos a terceira festa, que é a festa das primícias. Então aqui a gente pode falar que é o começo das chuvas. Tem a chuva seródia, ela cai justamente aqui no começo do ano, a partir do mês de março, abril e maio. E nós temos a chuva temporã. A chuva temporã, ela é mais para frente ali. Se você puder passar para lá. Ali, ó. Aqui no caso são as chuvas de outono, as últimas chuvas do ano. Então, só para você entender o calendário judaico e as festas judaicas, nós já estudamos a primeira, a festa da Páscoa, nós já estudamos a segunda, a festa do pão ázimo, e hoje nós vamos estudar a terceira, que é justamente o quê? A festa das primícias. É aqui que começa as primeiras colheitas. Quando eu falo, por exemplo, em colheitas, estamos falando do trigo, estamos falando da cevada, estamos falando da azeitona, estamos falando da vinha, das uvas. Então são as primeiras colheitas do ano que acontecia com as primeiras chuvas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a festa das primícias, ela não foi celebrada no Egito, nem tampouco ela foi celebrada durante os 40 anos que o povo passou no deserto, porque os 40 anos o povo vivia uma vida nômade, não havia uma moradia fixa, o povo não plantava, não colhia. Antes, esse povo ele era sustentado pelo Senhor. Deus mandava todos os dias para eles, para o seu povo, Deus mandava todo dia o quê? O maná que caía junto com o orvalho do céu. E Deus também, de vez em quando, providenciava água que saía da rocha. A festa ela somente vai começar quando o povo chega na terra de Canaã. Quando o povo chega ali naquela região de Jericó, a Bíblia diz que o maná cessou, o maná não caiu mais, caiu durante 40 anos, mas quando o povo chega ali na divisão com Jericó, o maná cessou e foi substituído pelas dádivas rotineiras, porém igualmente graciosas do amor de Deus, que cresceu com fartura na terra de leite e mel. Então, essa festa, ela vai começar a acontecer a partir do momento que o povo chega na terra prometida. Nos primeiros dias de Israel, na terra de Canaã, era uma comemoração muito simples. As chuvas da primavera regavam os campos, e o sol do Mediterrâneo aquecia as plantações. A cevada e o linho começavam a mostrar os primeiros sinais de amadurecimento. Alguém está me atrapalhando ali, pode avisar lá as crianças, por favor, o diácono, a gente vai começar a disputar esse espaço. Olha só, quando a chuva da primavera regava os campos e o sol do Mediterrâneo aquecia as plantações, a cevada e o linho começavam a mostrar os primeiros sinais de amadurecimento, na época correspondente ao 7º mês do calendário agrícola. Nós falamos aqui que a partir da Páscoa o ano começou. O primeiro mês do ano judeu é o mês de Nissan. Então, a partir daqui o calendário agrícola inicia. Quando os campos eram um mar de verde profundo, começavam a mostrar as primeiras ondas douradas. O agricultor israelita ceifava o primeiro feixe de cereal maduro de sua colheita e levava ao sacerdote. Então presta atenção, ele está ali, ele plantou a cevada, e quando dá os seus primeiros
Feixes tem uma simbologia, que é uma simbologia de que Deus ia abençoar muito mais. Eu vou pegar o primeiro feixe da minha plantação, da minha colheita, e vou levá-lo ao sacerdote. Ele estava dando os primeiros feixes da sua colheita para a casa do Senhor. Por isso que é chamado de festa da primícia. A pessoa que plantava azeitona, ele levava as primícias da azeitona. A pessoa que plantava cevada, levava as primícias da cevada. A pessoa que plantava uva, ele levava as primícias para o sacerdote. E assim acontecia com todo mundo que tinha uma plantação. Quando chegava lá na casa do Senhor, o que acontecia? O sacerdote, ele pegava então o feixe, levantava o feixe diante de todo mundo, diante da congregação, em sinal de gratidão. Às vezes os irmãos não entendem, mas por que nós temos o hábito de pegar o nome dos dizimistas? Por quê? Porque você está dando a sua primícia, você está dando aquilo que Deus tem lhe dado mensalmente. Então nós temos o hábito, mais ou menos o que acontecia na festa das primícias, de você ofertou, de você dizimou naquele mês, e o teu nome chega até aqui. O que nós fazemos? Nós levantamos o seu nome, nós levantamos o seu feixe diante do Senhor. O significado é justamente esse. E a mesma coisa acontecia aqui. O sacerdote, que ele fazia diante do feixe de cevada, diante dos primeiros frutos de azeitona, de uva, de trigo, o que ele fazia? Ele pegava, ele levantava diante do Senhor em sinal de gratidão e louvor pela bondade do Senhor, pela bondade. Aí tem até uma imagem aí do sacerdote, está vendo? Ele levantando os primeiros feixes, agradecendo ao Senhor pela colheita. Deus abençoou aquele irmão que tem um pedaço de terra, que plantou um pouco de cevada, e Deus mandou o sol, Deus mandou a chuva, Deus mandou um tempo bom para que ele colhesse os primeiros frutos da sua terra. Assim acontece também conosco. E essa oferta, ela era acompanhada de outro holocausto, de um cordeiro de um ano, presta atenção, também sem defeito, conforme acontecia na Páscoa, também de uma oferta de manjares, constituída de 4,5 litros de flor de farinha, pegava farinha, misturada com azeite, e uma oferta de libação de litro de vinho. Então você levava ali quase 5 litros de flor de farinha, misturava com azeite, e oferecia uma libação de 1 litro de vinho. Tudo isso daqui tinha a ver com as festas da primícia, em louvor à graça maravilhosa de Deus. Deuteronômio capítulo 26 descreve assim: alegrar-te-ás então por todas as bênçãos e produto que o Senhor teu Deus concedeu a ti e à tua casa. Então, a festa das primícias era uma festa de agradecimento, era uma festa de louvor. Ontem eu estava aqui na igreja orando, eu vi uma irmã orando: Senhor, abençoe a vida dos dizimistas, abençoe a vida dos ofertantes, orando, percebendo para que Deus pudesse abençoar a vida daquele que dizima, daquele que oferta as suas primícias ao Senhor. Então quer dizer, não é sinônimo de constrangimento quando você devolve ao Senhor as suas primícias. Não é sinônimo de constrangimento, muito menos de pesar. Mas quando você devolve, ou quando você dá as primícias,
é sinônimo de alegria, das bênçãos que o Senhor tem lhe concedido. Quantas vezes que o Senhor tem lhe dado naquele mês? Aleluia, meu Deus. Deus tem lhe sustentado. Aleluia. Deus tem lhe ajudado. Deus tem lhe provido o necessário para a tua sobrevivência. Então, por causa disso, você pega a sua primícia, né, e oferece ao Senhor. Havia muita celebração e muita alegria. O povo, os levitas, até mesmo os estrangeiros de seu meio se alegravam por todo o bem que Deus havia concedido ao seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus concede bênçãos ao seu povo. Sabe qual que é o prazer de Deus? O prazer de Deus é te abençoar, meu irmão. O prazer de Deus é te prosperar. O prazer de Deus é isso. Eu me lembro que quando eu me converti, todo o meu dinheiro ia embora no final de semana, né? Antes de me converter. Gastava quase tudo, absolutamente tudo. A gente recebia toda sexta-feira. Quando chegava na noite de domingo, só tinha um restinho. Aí eu falava, meu Deus do céu, eu nunca tenho dinheiro. Quando Deus me salvou a minha alma, eu percebi que aquele dinheiro que antes eu gastava com coisas banais, agora eu estava ofertando na igreja, eu estava dizimando, eu estava dando meu dízimo na casa do Senhor. E Deus começou a me prosperar. Eu era embalador de mamão, embalava mamão, eu volto aí, sabe? Testemunho ocular do fato. E além disso, meus irmãos, quando Deus me salvou a minha alma, já fui para o escritório, já fui fazer nota fiscal, Deus começou a me prosperar. É assim que Deus faz. Deus começa a te prosperar. Deus começa a te engrandecer onde você está. Então veja só, vamos olhar um pouco mais adiante o significado da festa das primícias. Além daquele significado ali de dar os primeiros frutos ao sacerdote, havia um significado espiritual mais profundo. O povo apresentava feixe de cereais novo, uma oferta que trazia em sua essência sinais de esperança de uma nova vida. Olha, Deus está nos concedendo. Antes nós estávamos lá no Egito, escravizados, passamos 40 anos pelo deserto, comendo maná. Agora nós estamos aqui na Palestina, agora nós temos a nossa terra que manda leite e mel. Então era uma nova vida que nós estávamos vivendo. Era um modo de encarar a vida que precisava não apenas de olhos, mas também do coração para enxergar, não visivelmente, mas também de uma forma sentimental. Enquanto os cananeus realizavam negociações angustiantes com seus deuses e queimavam seus filhos, olha o que os cananeus faziam para o Deus Baal, ou o Deus Baal: se você abençoar a minha colheita, eu vou sacrificar o meu filho a Moloque. Aí pegava o filho, o primogênito, e sacrificava aquele filho a Moloque. Em troca de quê? Em troca da bênção, da colheita. Então eles faziam isso para garantir o quê? Prosperidade. Vocês se lembram lá de Elias, do profeta Elias, 1 Reis capítulo 18, quando ele reuniu os profetas de Baal, e eles estavam ali pedindo chuva, cai chuva, e nada de chuva cair, eles se cortavam o seu próprio corpo, porque eles tinham que negociar com Baal, com seu Deus. Mas Israel não precisava negociar com Deus para garantir uma boa colheita, pois Deus havia prometido
com demonstração do seu amor. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro uma vez que um irmão estava numa roça de mamão, e ele ia perder aquele mamão, um monte de pintinhas. Ele olhou assim para mim e falou: pastor, você pode me ajudar? Eu falei: não vai ajudar em quê? A gente ia fazer um culto lá na roça lá. Eu falei: vamos embora. Aí eu me lembro que foi no Oliveira, acho que a Morroso também estava, né, Morroso? Fizemos tudo lá debaixo, os pés de mamão lá. Fizemos tudo, cantamos, adoramos o Senhor. E aquela roça praticamente estava desacreditada. E Deus abençoou aquela roça de uma forma tão maravilhosa, meus irmãos, que ele teve ali quase R$1 milhão de lucro. Alguém que ia perder toda aquela roça, e aquela doença foi embora, ele colheu aquela fruta, né? Então, é o que acontece. Nós tivemos que fazer alguma coisa ali? Não. Simplesmente nós cantamos. Simplesmente nós louvamos, falando que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, que Deus é majestoso, que Deus faz coisas grandiosas no meio do seu povo. Aleluia! Eu não preciso sacrificar meu filho, não. Se Deus me abençoe, eu vou sacrificar. Não! O papel de Deus é te abençoar. O papel de Deus é estender as mãos para a sua vida. Aleluia! Mas tem uma outra coisa aqui, meus irmãos, que eu acho que é importante a gente pensar. Nessa festa, a festa das primícias, além de você levar os primeiros frutos ao Senhor, também ela tinha um significado de misericórdia. Aí eu estava lendo, por exemplo, Deuteronômio capítulo 20, 24, fala assim, isso acontecia nos primeiros frutos. Quando estiverem ceifando a colheita em seu campo, e esquecerem um feixe, não retorne para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva. No dia da colheita, uma moita de feixe ficou. Não era para retornar, para pegar aquela moita, não, é para deixar lá. Deixar para quem? É para o estrangeiro, deixar para o órfão, deixar para a viúva. Quando sacudir a azeitona das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe para o estrangeiro, deixe para o órfão, deixe para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passe de novo por ela. Você colheu uma vez, está bom, não passe de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Isso é misericórdia. A gente vê o caso de Ruth e de Noemi, duas mulheres pobres, que vieram lá de Moabe, passando necessidade. E a Ruth começou a colher no campo de Boaz. Colher o quê? A respiga, colher aquilo que ficava. E com aquilo ali ela se alimentava. Ela alimentava ela e alimentava também a tua sogra. Então isso aqui, meus amados, é um sinônimo de misericórdia. A festa das primícias, além da colheita, de você colher os primeiros frutos da sua terra, de você agradecer ao Senhor por ter mandado chuva, por ter mandado sol, por ter abençoado a tua colheita, também era um momento de misericórdia. Tu iria ajudar aquele que necessitava, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Aleluia. Eu me lembro que lá no Ceasa tinha um rapaz que mexia com mamão e tinha muito mamão jogado fora, que a gente chamava de marreta, né? Mamão marreta, não é isso? Marreta, né? Era marreta, não prestava. E aí
aquela pessoa, ela não deixava que ninguém pegasse nada. O mamão não ia prestar para nada, mas ela também não queria que pegasse aquele mamão. Ela preferia que o mamão se perdesse ali no box dela do que alguma pessoa pegasse. O que acontecia em outros lugares? O mamão perdia, colocava em algumas caixas e passava as pessoas regulando mamão, melancia, abacaxi. Era mais ou menos como se fosse a respiga. Eu me lembro de um pastor que eu conheci. Ele era pastor da igreja quadrangular do Salgado Filho 2. Era um homem muito simples. E eu comecei então a conversar com ele. E toda sexta-feira ele chegava no Ceasa, a gente dava mamão, ele pegava um monte de coisa. E um dia ele me disse assim: ô pastor, dá para você ir lá na minha igreja sábado, é pregar o evangelho? Ele falou: mas você mora no Salgado Filho 2, né? Salgado Filho 2 é tanta bandidagem lá, né, que tinha que ter até autorização da polícia. Mas eu falei: eu vou lá, em nome de Jesus, Deus vai me dar graça. E fui lá pregar o evangelho naquele domingo. Quando eu cheguei naquela igreja, uma igreja tão simples, e quando eu olhei para aqueles irmãos, as pessoas não tinham roupa para colocar no corpo de tanta pobreza que havia naquela igreja. Mas eles cantavam com tanta graça. Eu não vi isso acontecer nas igrejas que eu pregava constantemente. Cheguei lá, uma igreja ainda que não estava rebocada, só no tijolo, uma igreja pequena. O pastor muito simples, não tinha muita sabedoria na palavra, mas muita vontade. Olhei para aquele povo, para aquelas mulheres, aquelas crianças, aquela simplicidade toda, com pouca roupa no corpo, porque não tinha mesmo dinheiro para comprar. E naquele dia eu recebi uma visitação da parte de Deus. Aleluia. Deus me visitou poderosamente, porque tem gente com sede de Deus, gente simples, com sede de Deus. Aleluia. Isso acontecia no tempo aqui que eles tinham que deixar a respiga, o que sobrava. Sobrou azeitona, deixa a azeitona aí. O pobre, o órfão, a viúva, eles vão se favorecer do que restar. Sobrou trigo, deixa aí, deixa o peixe aí, não pega não. Sobrou azeitona, sobrou uvas, deixa no pé para as pessoas que precisam. Isso é misericórdia. Aleluia. Aleluia. Com o passar do tempo, meus irmãos, o povo se esqueceu tanto das primícias quanto do gesto de misericórdia. Por exemplo, o profeta Malaquias, ele revelou a corrupção do coração de Israel, quando apontou para os depósitos vazios do templo. Malaquias vai dizer: pode um homem, pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: a festa da primícia era uma festa estabelecida por Deus, em que o povo levava os primeiros frutos. Mas o povo não estava fazendo isso. A casa de Deus estava vazia, não havia nada na casa de Deus. O povo não estava suprindo a casa de Deus. Eu fico imaginando, nessa festividade, a gente fez muito investimento, meus irmãos. A gente deu oferta para o pregador, para o cantor. Demos uma oferta. Uma oferta digna, né? Fizemos as arquibancadas, arrumamos o som e tantas coisas que nós fizemos. Então, quer dizer, tudo isso que foi feito com aquilo que nós dizimamos, com aquilo que nós ofertamos e com as ofertas das irmãs. As irmãs venderam aí a cesta, nós vendemos feijoada,
elas também contribuíram mensalmente. Então, quer dizer, a partir do momento que há contribuição na casa do Senhor, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode realizar alguma coisa. Mas o que estava acontecendo aqui na época do profeta Malaquias é que o depósito estava vazio, o povo não estava contribuindo, o povo não estava ajudando, o povo estava roubando. Olha só o que ele está dizendo: o povo estava roubando ao Senhor. A partir do momento que você não oferta, a partir do momento que você não dizima aquilo que Deus está lhe dando, todos os meses, você está fazendo o quê? Você está retendo a bênção em sua vida. O pastor Miqueias está me contando uma história para mim, de um dos homens mais ricos, né? Ele é pastor, um homem muito rico, ele é pastor. E aí perguntaram para ele qual que era o motivo do sucesso financeiro dele. Fizeram uma pergunta para ele: por que você é próspero? Por que você tem tanto dinheiro? E ele então respondeu: sabe por quê? Porque eu invisto, ele falou, eu invisto no reino dos céus. Eu invisto em pastor que vem pregar na minha igreja. Eu invisto. Eu estava pregando lá em São Paulo, na Vila Alpina, Assembleia de Deus da Catedral, da Madureira, uma igreja imensa. Estava pregando lá. E eu preguei, Deus abençoou, Deus salvou almas. Deus salvou almas. Interessante que eu não pedi nada, o pastor também não me disse nada. Mas eu estava indo embora. Um casal olhou para mim e perguntou assim: pastor, você tem Pix? E naquela época não tinha Pix, não. Eu não tenho, mas meu amigo que tem. Meus irmãos, eu não precisei, mas aquele casal olhou para mim, me perguntou dele. E eu saí lá de São Paulo, eu saí lá de Ribeirão Preto, na aviação Cometa, e viajei até São Paulo. Interessante, falou: você tem Pix? Meu amigo tem, pode depositar na conta dele que ele passa para mim. O valor da passagem, né? E tudo que eu gastei lá foi o valor que eles me deram. Aleluia. Veja só, meus irmãos, eles poderiam muito bem ter me ignorado. Eles poderiam, mas não me ignoraram. Eu vou abençoar aquele pastor. Eu vou abençoar aquele pastor, porque ele veio aqui, ele é da Bahia, ele veio aqui, nós vamos abençoá-lo. Então ele está dizendo aqui, pode um ser humano roubar algo de Deus, no entanto estás me roubando. Já nos dias de Jesus aconteceu o inverso, porque os fariseus, eles entregavam os dízimos de tudo. Eles entregavam os dízimos das ervas e dos temperos, entregavam o dízimo da hortelã, do endo e do cominho. Aqui, ó meu dízimo aqui, esse dízimo aqui. Já viu gente fazendo isso? Eu não sei não, né? Na nossa igreja, graças a Deus, não tem, né? Não tem esse tipo de gente, né, meu irmão? Eu entreguei o dízimo do endo, aí agora eu entreguei o dízimo do cominho, agora eu entreguei o dízimo da hortelã. Então quer dizer, qualquer coisinha que ele fazia, ele gostava de chamar a atenção para ele, sabe? Hoje eu dizimei, viu? Você sabe? Está sabendo que eu dizimei hoje? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele é um fariseu. É um fariseu, meus irmãos. Ele gosta de se aparecer. Ele gosta de se evidenciar, de se mostrar para as pessoas. Mas Jesus está dizendo, tudo bem, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas se mostram hipócrita ao desconsiderar o quê? Vocês não estão preocupados com
com a justiça, vocês não estão preocupados com a misericórdia, e vocês não estão preocupados com a fé. Então é isso que ele está dizendo aqui para nós. Olha, tome cuidado. Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que ter compromisso com as nossas primícias, com aquilo que Deus tem nos dado, e nós temos também que mostrar misericórdia para aquele que precisa, para aquele que necessita. Primícias e redenção. Como as outras festas, a primícia é um tipo, é uma sombra da redenção que viria em Cristo Jesus. Eu estou aqui, no meu primeiro sermão, eu falei para os irmãos o que é sombra, o que é a sombra dos bens vindouros. Eu ouvi o Mateus falando na parte da manhã, no domingo, falando da diferença que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele falou que o Antigo Testamento é mais ou menos assim, é um quarto cheio de mobília, mas tudo escuro, tudo escuro. Você não consegue ver muito as coisas. Lá tem os móveis, né? Lá tem geladeira, lá tem máquina, lá tem isso, tem aquilo, mas está tudo escuro. Enquanto que o Novo Testamento tem os móveis, mas está tudo iluminado. Então, quando ele está dizendo que o Antigo Testamento são sombras dos bens vindouros, eu disse para os irmãos aqui, por exemplo, o homem, o que é mais importante no homem? O homem ou a sua sombra? Eu lhe pergunto, o que é mais importante? O homem ou a sua sombra? O homem, olha, né? O homem é mais importante do que a sombra. Então, quer dizer, a sombra do homem está sempre à frente dele. A sombra representa ele, mas não é ele. É uma representação dele. Ele é o que tem carne e osso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento ele está apontando, por exemplo, a Páscoa está apontando para quem? Eu pergunto para vocês, para quem? Para Cristo. A Páscoa, o Cordeiro sem defeito, está apontando para Cristo. Por exemplo, a festa dos pães ázimos, a festa do pão não levedado, sem fermento, significa o quê? A consagração que nós devemos ter em nossas vidas espirituais. E agora, a festa das primícias, ela significa o quê? Só para você ter uma ideia, presta atenção. A Páscoa, ela acontece no 14º dia, sim ou não? A festa do pães ázimos acontece que dia? 15º dia, ok? Jesus morreu quando? Jesus morreu em que dia? Dia da Páscoa, não foi? Jesus morreu no dia da Páscoa. Por isso que tiveram que quebrar as pernas, de daqueles homens que estavam do lado dele, porque já ia começar a Páscoa. Então Jesus morreu praticamente no dia da Páscoa, tá? Agora, Jesus ele foi sepultado, sim ou não? Jesus foi sepultado. O pães ázimos significa justamente isso, sepultamento, no 15º dia, no sábado. E no 16º dia é o dia das primícias. Eu pergunto para os irmãos, o que aconteceu no 16º dia? O que aconteceu? Jesus o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Então quer dizer, a Bíblia está dizendo que essas festas judaicas, ela tem toda uma representação em Cristo Jesus. No 16º dia é a festa das primícias, ou seja, Jesus ressuscitou no 3º dia dentre os mortos. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Buda ressuscitou? Eu pergunto para vocês.
Sim ou não? Confúcio ressuscitou? Sim ou não? Maomé ressuscitou? Sim ou não? Jesus ressuscitou? Sim. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus está assentado na direita de Deus Pai. Então a festa das primícias, ela significa justamente isso, a ressurreição física de Jesus. E Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Aleluia. Por isso que é chamado de primícia. Ele foi o primeiro. Paulo vai dizer assim, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é o quê? É vã. E ainda permanecer nos vossos pecados. Jesus morreu na cruz, mas não ressuscitou. Então não daria para perdoar os nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 24 diz que Ele ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados. E Paulo vai dizer assim, olha só o que Paulo está dizendo para nós: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão. Pensou se Jesus não tivesse ressuscitado e nós estivéssemos aqui adorando ao Senhor? Dignos de compaixão. Mas você está adorando ao Senhor por quê? Ele morreu e está debaixo da terra. Se nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque Ele morreu, Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, Deus de glória. Nós não estamos adorando alguém que ficou debaixo da terra. Aleluia. Mas nós estamos adorando aquele que diz: eu venci, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Ele foi o primeiro. Alguém perguntou para mim esses dias: ô pastor, como que era o corpo de Jesus? Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, o corpo de Lázaro é o mesmo corpo nosso, é isso? Ele ressuscitou, mas o corpo de Jesus era um corpo diferente. Como assim? O corpo de Jesus passava a parede. Os discípulos estavam dentro da casa, naquele domingo que Jesus ressuscitou, reunidos com medo. Daqui a pouco Jesus aparece. Pai seja com todos. Ele passou, o corpo de Jesus passava a parede. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus se ascendeu aos céus, ele começou a voar, e subiu aos céus. Da mesma forma como ele subiu, a Bíblia diz que ele vai descer para arrebatar a sua igreja. Levanta e repita: o sangue de Jesus. Assim como é o corpo de Jesus Cristo, transfísico, assim também será o nosso corpo. Da mesma estrutura que é o corpo dele, nós também obteremos. Mas tem uma coisa que machuca. Todos nós sabemos que a morte, ela marca a nossa vida, ela marca o mundo. E um dia todos nós teremos que encarar o fim da nossa existência física. Todos nós. E pior ainda, enquanto nós caminhamos para a sepultura, nós derramamos lágrimas de tristeza pela perda de entes queridos que a morte toma de nós. Por exemplo, morre o pai, morre uma mãe, morre o irmão, morre o filho. Um dia eu me lembro de uma mãe que ela perdeu um filho de 11 anos de idade, e ela ficou tão transtornada, meus irmãos, que na hora que aquela criança estava sendo enterrada, quando colocaram no caixão,
lá embaixo. Ela queria ser enterrada junto com aquela criança, de tão estéril que ela ficou. Ela dizia: eu não vou conseguir viver sem meu filho. Então quer dizer, é uma dor que corta, é uma dor que machuca profundamente. A morte dói. Mas Paulo vai dizer para nós: olha, não é o fim. A pessoa morreu, no entanto, não é o fim. Porque a morte, ela foi tragada pela vitória. A vitória de quem? De Cristo. Aleluia. A morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu a sua força. Depois que Jesus ressuscitou, a morte não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Assim como Jesus venceu a morte. Oh glória. A Bíblia diz que aquele que está em mim, Jesus fala, aquele que está em mim já não morre, Aleluia. mas passou da morte para a vida. Ele tem a vida eterna. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte perdeu, porque o nosso Senhor venceu a morte. E se Ele venceu a morte, tu também, aleluia, vai vencer a morte em nome de Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós temos confiança. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós agora fazemos parte do reino de Deus. De que reino você faz parte? Eu faço parte do reino de Deus. Você faz parte de que reino? Eu faço parte do reino dos céus. O Evangelho de João, ele vai dizer que agora nós temos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você tem a vida eterna. Você que acredita em Jesus de Nazaré, você que foi lavado, foi redimido, foi comprado, justificado, santificado, você tem a vida eterna. E o apóstolo Paulo fala que nós agora estamos situados, sabe aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já entendeu? Olha só, presta atenção aqui. Se você já percebeu, você já ponderou o que significa estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Antigamente o teu olhar é só para as coisas materiais desta vida. Você sentiu uma solidão terrível. Mas a partir do momento que Jesus fez morada em seu coração e em sua vida, agora Paulo está dizendo: você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora você não está mais sozinho. Agora tem um Pai do teu lado, tem um Filho do teu lado, tem um Espírito Santo do teu lado. Agora tem os santos anjos. Os anjos estão também do teu lado. Você não está mais sozinho. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Olha, eu fico pensando assim: um cristão, será que um cristão pode dizer: eu estou tão solitário ultimamente, uma solidão terrível? Eu me lembro quando eu era seminarista em Pindamonhangaba, e todo mundo viajava, feriado de Páscoa, aqueles feriados. Eu ficava lá no seminário, eu não tinha dinheiro para viajar, ficava por lá mesmo. E aí, meus irmãos, eu ficava ali juntamente com alguns irmãos ali. A gente ficava, tinha irmão da África, tinha irmão dos Estados Unidos, tinha irmão lá das tribos indígenas também, e a gente ficava lá, no seminário. E lá no seminário tinha uma casinha de oração, uma capelinha de oração, aqueles bancos rústicos
Jesus, né? E eu me lembro que era sábado, assim, eu chegava às 8 horas da noite, e ali eu me deitava. Do jeito que eu faço aqui, às vezes eu chego aqui na igreja, fico sozinho, eu me deito debaixo de um banco aí, fico aí, quietinho aí, orando ao Senhor. E lá eu ficava deitado. Quando eu olhava pro relógio, era 4 horas da manhã, eu estava ali, orando, dormindo, falando com Deus. Que não tinha coisa melhor, porque eu sentia a presença dele do meu lado. Meia hora que eu passava orando, aquela solidão ia embora, aquela tristeza ia embora. Por isso que Paulo fala: nós estamos situados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Paulo afirma assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura? É. Aquilo morreu. O que passou morreu. O que aconteceu antes da sua conversão, aquela dívida não existe mais. Jesus jogou aquela dívida na cruz. Ele carregou aquela dívida na cruz. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados. Quando falamos de nova criatura, não nos referimos apenas no indivíduo. Antes devemos pensar numa nova criação, um novo mundo que Deus recriou e deu início com Cristo, no qual todos estão incluídos. Agora eu faço parte do reino de Deus. Agora eu sou de Jesus. Aleluia. Agora eu ando na luz. Agora o meu prazer é ir para a casa do Senhor. Aleluia. Você vai aonde? Os meus amigos me perguntavam, quando eu me converti: você vai aonde? Vou para a igreja. Não, moço, vamos sair. Não, vou para a igreja. Vou orar, vou falar com Deus. Estou precisando falar com Deus. E essa Bíblia na mão, que é a palavra de Deus. Ela é viva, eu falava. Eu já tinha decorado Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Eu fui decorando os versículos da Bíblia, eu fui falando para eles, porque eu fazia parte de um novo reino, eu fazia parte de um novo mundo. Agora eu era uma nova criatura. Aqueles que seguem a Cristo são primícias. Nós agora fazemos parte das primícias. A vida dele produz uma colheita diferente. São movidos pelo impulso desse novo mundo. A transformação que acontece agora é uma transformação que acontece de dentro para fora. O que aconteceu aqui? Estou sentindo uma coisa diferente dentro de mim. Eu estou com vontade de ir para a igreja agora. Eu estou com vontade de falar com Deus, mas eu não tinha vontade de falar com Deus. Eu não tinha vontade de ir para a igreja. Agora eu estou sentindo uma coisa diferente dentro de mim. Eu estou sentindo paz dentro de mim. Eu estou sentindo alegria dentro de mim. Algo mudou na minha vida. Deus da glória. Louvado seja Deus. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Religião tenta te mudar de fora para dentro. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, guarda tal dia, guarda. Não, isso é religião. Enquanto que cristianismo ele te muda de dentro para fora, ele vai te mudando. Eu estava contando ali para os irmãos que se batizaram, que quando eu me converti, eu tinha um cabelo igual ao do Roberto Carlos.
Só faltava usar a calça boca de cima. Então, meus irmãos, aí eu fui para a igreja, todo mundo começou. Aí eu cheguei na igreja, ninguém me falou nada do meu cabelo, ninguém falou nada, não vi ninguém rindo do meu cabelo. Estava bonito não, mas ninguém riu, ninguém falou nada. Todo mundo me respeitou. Todo mundo me respeitou, e lá congregando na escola dominical, com aquele cabelo e tal. Aí um dia eu fui lá no seu Oswaldo, cabeleireiro. Ele falou assim: ô Joãozinho, posso lhe falar uma coisa? Pode, seu Oswaldo, pode falar. Vamos cortar esse cabelo aí? Vamos embora, manda ver, corta esse cabelo. E cortou aquele cabelo. Aí quando cortou aquele cabelo, né? A minha cunhada, ela falava para mim que tinha vontade de ir lá na cama, porque eu dormia, eu morava com ela, morei durante alguns anos, vontade de pegar e cortar aquele cabelo grande que eu tinha, né? Mas ele falou para mim: seu Oswaldo, vamos cortar esse cabelo. Cortei aquele cabelo, né? Cabelo decente. E quando eu cheguei na igreja, eu vi a alegria dos irmãos. Tinha um rapaz que se converteu na igreja. Ele era pior do que eu. O meu era cabelo, mas o negócio dele era pior, porque ele é cheio de piercing. É na língua, é no nariz, é na orelha, o cara encheu tudo. E aí ele estava na igreja, com aquele rosto cheio de ferro, com misericórdia. Só que ele gostava de bater bateria lá no mundão, gostava de bater bateria. O pastor era muito misericordioso, muito bondoso, aquele pastor. Ele falou: pastor, eu posso tocar bateria um dia? Estava na igreja ali alguns dias. Meu filho, pode sim, pode tocar bateria sim. O que os irmãos iam falar? Direito aquele menino cheio de ferro na cara, tocando bateria na igreja. Só que antes de tocar bateria, ele foi para o banheiro. Tinha um espelho grandão lá na igreja. Ele olhou para ele, naquele espelho, e se sentiu feio. Aquele monte de piercing na cara. Eu estou muito feio. Ele nunca tinha se sentido feio. E começou a tirar lá do banheiro mesmo, tirar um por um. A hora que ele chegou na igreja, não tinha nada. Aleluia. Os irmãos começaram a chorar, a louvar o Senhor. Aleluia! Deus vai mudando, Deus vai transformando as pessoas. Meus irmãos, é Deus que muda, meus irmãos. É Deus que faz a obra. Não somos mais marcados pela raiva, pela malícia, pela violência. Não somos mais marcados pela cobiça, pela concupiscência, pelo pecado da carne, nem o egoísmo. Não, nós não andamos mais segundo a carne. Agora nós fomos transformados pelo poder de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paulo também falou: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Coisas maravilhosas, meu irmão. Acredite na promessa de Deus, na sua casa, no seu trabalho. Deus vai te levantar. Aleluia. 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 Oh, eita glória. E terminando, a ressurreição de Cristo, que acontece no 16º dia de missão. Ele ressoa 2 tons para nós. O primeiro, permite que os cristãos experimentem e, portanto, percebam e celebrem já no presente
as dádivas graciosas do Espírito Santo. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos alegria. Aí eu estava vendo, né, alguns vídeos do congresso. Estava ajudando a minha esposa a lavar a louça esses dias, na segunda-feira. Eu estava ali, coloquei o celular e fiquei ouvindo os louvores pelo Instagram da